A língua de sinais brasileira, ela possui uma estrutura própria que difere de outras línguas de sinais, assim como da língua portuguesa ou qualquer outra língua falada. Apesar disso, existem princípios gerais que são comuns a todas as línguas, inclusive as línguas de sinais, incluindo a língua brasileira de sinais. Isso é muito interessante porque mostra, evidencia os princípios da linguagem que são comuns, que são considerados universais. Apesar disso, cada língua tem sua particularidade. A língua de sinais brasileira, ela tem uma estrutura completamente visual, ela é organizada nesse espaço e todas as relações gramaticais são estabelecidas dentro desse espaço, visualmente. Então, por exemplo, eu estabeleço um ponto para um referente aqui, vamos supor, um cachorro e o gato nesse ponto, e eu faço a relação gramatical desse ponto para esse ponto. Então, por exemplo, o cachorro pegou o gato. Então, aqui nós temos uma sentença da língua de sinais brasileira organizada dessa forma, usando os pontos no espaço para estabelecer as relações gramaticais. E vocês podem ver que existe estrutura e a ordem. O cachorro como sujeito da sentença e o gato como objeto. E o verbo faz essa relação no espaço usando a direção e o movimento. Outro aspecto da estrutura da língua de sinais é a formação de palavra. Se difere um pouco da língua portuguesa, porque a unidade mínima da língua portuguesa é o som e passa a sílaba. Na língua de sinais, são os movimentos, as configurações de mão e o ponto de articulação, o local onde esse sinal vai ser feito. As configurações de mão, eu gostaria de mostrar, envolvem esse conjunto. Além desse esse conjunto, por exemplo, eu posso fazer um sinal diferente, mudando só a configuração de mão. Por exemplo, o sinal de pedra, que envolve essa configuração de mão, ela é feita nesse ponto de articulação, que é o queixo, e se eu fizer com essa configuração de mão, eu mudo o sinal para queijo. A mesma coisa no português seria para pala e bala. A mudança de uma unidade sonora, B e P, muda a palavra. É mais ou menos isso que acontece com as configurações de mão, com as unidades mínimas da língua de sinais. Além das configurações de mão, nós temos os movimentos básicos. Os movimentos básicos, eles envolvem movimentos para frente em todas as direções e com eles eu estabeleço relações gramaticais. Existem movimentos internos que seriam movimentos da palavra internos, por exemplo, o dar. Eu posso fazer assim, que significa eu dou para você o livro e você me dá o livro, por exemplo. Então, mudando a direção do movimento, esse movimento, eu determino a relação gramatical. E dentro do próprio sinal existem movimentos. Por exemplo, o sinal de pedra, voltando ao mesmo exemplo citado anteriormente, o movimento é esse. Ele bate intermitentemente no queixo e é o mesmo movimento do sinal de queijo. Tem vários movimentos, por exemplo, o movimento circular é um movimento super comum na língua de sinais, ele dá a ideia de continuidade, por exemplo, eu gasto muito. Então, eu gasto muito, eu faço esse movimento circular que dá a ideia de intensidade. E isso é super importante, porque a ideia que as pessoas têm de que na língua de sinais não existe prefixo ou sufixo. Realmente, não é da mesma forma que acontece nas línguas faladas, da mesma forma que acontece no português, mas
Existem mecanismos na própria língua que estão relacionados com a questão visual e espacial que determinam a formação de palavras na língua de sinais. Então, esse seria um movimento contínuo circular. Outro aspecto da formação de palavras seria a repetição. Por exemplo, para formar o plural, da ideia de plural, quando eu faço o sinal de casa, é um movimento só. Se eu faço muitas casas, então eu dou ideia de várias casas. Eu uso a repetição para marcar o plural. Outra forma seria, ainda com a repetição, por exemplo, eu gasto muito. Eu faço também, usando a repetição, um movimento várias vezes para dar ideia de plural, de intensidade. Outro aspecto seria a tensão do sinal. Como é que eu marco na língua de sinais a ideia de alguma coisa que é muito mais do que ela realmente é? Por exemplo, no português a gente tem a ideia de ele é muito bonito, posso dizer bonitão, eu posso dizer muito bonito, usar a palavra muito. E na língua de sinais eu uso a tensão, eu faço assim, bonito. Além da intensidade da expressão não manual, que é a face, eu tenho a tensão marcando essa intensidade que eu dou no sinal. E isso é uma coisa gradativa, não é uma palavra bonito, bonitão, como no português. Eu tenho que marcar isso, eu marco isso gradativamente, dependendo de como eu quero adjetivar a coisa. Os verbos sem concordância, eles normalmente são ancorados no corpo. Como a própria palavra diz, eles são feitos no corpo. Então, por exemplo, o verbo conhecer, o verbo gostar, pensar, sonhar, ele é próximo ao corpo, ele não está exatamente ancorado, encostado, mas ele é muito próximo. Esses verbos, eles não apresentam concordância, aí eu tenho que usar outras estratégias gramaticais para estabelecer as relações gramaticais. Por exemplo, eu vou ter que usar a ordem da estrutura. Sujeito, verbo, objeto, por exemplo. Eu vou dizer assim, ó, eu conheço o João. Então, eu uso a ordem, eu favoreço o uso da ordem da estrutura para estabelecer as relações. No caso dos verbos com concordância, a ordem não é a coisa mais importante. Eu posso usar a ordem, mas ela não é a mais importante, porque como eu tenho os pontos estabelecidos no espaço, como eu já havia mencionado anteriormente, aqui para cachorro, né, o cachorro e o gato, eu estabeleço esses pontos no espaço antes e aí faço a concordância verbal de acordo com esses pontos. Então, se eu quero dizer que o cachorro pegou o gato, eu faço isso aqui. Então, eu poderia dizer o contrário, eu poderia dizer que o gato que pegou o cachorro. Então, isso é possível porque eu estou usando os pontos, a direção nesse verbo pegar é que está sendo o elemento de concordância e estabelecendo a relação gramatical, formando então a estrutura. As expressões não manuais, elas são expressões normalmente faciais. Algum movimento do corpo também pode ser incluído. As expressões faciais, elas podem ter ou não função linguística, gramatical. Eu vou apresentar somente as funções gramaticais das expressões faciais investigadas na língua de sinais brasileira. A gente tem expressão facial que acompanha a concordância verbal. Por exemplo, se eu tenho o verbo dar, quando eu movimento o verbo em direção ao objeto da sentença, por exemplo, Maria deu a João o livro, eu olho para o objeto João. Então, eu vou repetir. O olhar é fundamental nessa concordância do verbo dar.
assim como com qualquer outro verbo com concordância da língua de sinais. Além do olhar, eu posso mover o ombro em direção ao objeto. Então, também é uma expressão não manual do verbo, no verbo. Além da expressão de concordância, eu tenho expressão facial para negação, que é o movimento da cabeça, ou simplesmente esse movimento do lábio. Eu começo a sentença onde ela tem o escopo da negação, aí eu faço uma expressão facial de negação. Eu vou mostrar. Então eu baixo os lábios levemente e aí movo a cabeça quando eu faço o sinal negativo. Outra expressão facial seria de confirmação. Na língua de sinais brasileira, eu tenho uma estratégia de foco, de colocar em foco alguma informação. Por exemplo, eu digo: eu posso ir à sua casa, eu posso. Esse poder, o verbo poder aqui, ele fica mais enfático. E aí eu uso o movimento da cabeça. Olhem só. Então, essa é uma expressão facial associada normalmente com foco, com ênfase, dada dentro da estrutura da língua. Outro exemplo seria a interrogativa. Por exemplo, eu tenho duas possibilidades com a interrogativa. Para perguntas que eu vou esperar uma resposta sim ou não, do tipo assim: tu queres água? Eu faço a expressão manual: olhem para mim. Eu baixo a sobrancelha, baixo a cabeça. E marco durante toda a realização dos sinais, eu mantenho essa expressão facial associada com a estrutura. Outra expressão interrogativa é quando eu faço pergunta o que, como, por quê. Então, o que tu queres? Eu levanto o rosto e levanto a sobrancelha e faço essa expressão facial. É fundamental associar a expressão facial de interrogativa às estruturas interrogativas.